Olá pessoal! Neste canal frequentemente abordamos várias estrelas e inúmeras galáxias, tanto próximas quanto distantes. Também temos focado no tema das grandes estruturas do universo, como filamentos, muralhas e vazios. Mas por que essas estruturas estão tão distantes da Terra? Será que vivemos em um lugar bastante peculiar no universo? Por exemplo, bem no meio de um grande vazio? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. E eu sou o Deluca. Se você assistir a esse vídeo de hoje, vai entender tudo. Então, hora de começar o nosso conteúdo. Nosso céu é tão incomensurável assim? O que mais surpreende ao investigar o espaço profundo é a vastidão da sua escala. É tão vasto que chega a nos deixar tontos. Mesmo nosso sistema solar é tão vasto que, com a tecnologia atual, levaríamos décadas para alcançar suas bordas. Embora o sistema solar seja apenas uma pequena região em termos de escala cósmica, nós, seres humanos, praticamente estamos apenas parados no mesmo lugar. O sistema solar é um dos aproximadamente 400 bilhões de sistemas estelares que compõem a Via Láctea. E a Via Láctea, junto com cerca de outras 100 galáxias, faz parte de uma estrutura ainda maior, chamada Grupo Local. Esse grupo local pertence ao superaglomerado local, superaglomerado de Virgem, que se estende por cerca de 200 milhões de anos-luz. Na verdade, até relativamente pouco tempo atrás, acreditava-se que não existiam estruturas maiores que o superaglomerado local. Dizia-se que não existiam estruturas gravitacionalmente ligadas que ultrapassassem 200 a 300 milhões de anos-luz. Essa hipótese foi chamada de End of Greatness, fim de grandeza. No entanto, depois disso, cientistas descobriram vários superaglomerados que, embora não estejam gravitacionalmente ligados, se movem juntos na mesma direção. O superaglomerado local ao qual pertencemos é um desses. Os cientistas agruparam todos esses superaglomerados em um grupo provisório chamado Laniakea. Laniakea significa universo imensurável em havaiano. O tamanho de Laniakea é de aproximadamente 500 milhões de anos-luz, então realmente sentimos essa imensurabilidade. Todas essas galáxias estão tão distantes que, com a tecnologia atual, são inalcançáveis. Isso é até um pouco triste, não é? Porém, sabe-se que mesmo o superaglomerado local e Laniakea não são os limites da escala cósmica. Em 2003, foi descoberta a chamada Grande Muralha Sloan. Essa é uma estrutura gigantesca composta de inúmeras galáxias, se estendendo por quase 1,5 bilhões de anos-luz. Lá existem estrelas em uma quantidade inimaginável. A Grande Muralha Sloan era tão diferente da imagem que tínhamos da estrutura do universo na época que foi considerada normal. No entanto, com o tempo, outras muralhas foram descobertas, forçando uma reavaliação do conceito de End of Greatness. Na verdade, acredita-se que o universo observável como um todo é em grande parte composto por muralhas, e os espaços entre elas chamados de vazios. Por outro lado, em relação ao conceito ultrapassado de End of Greatness, parece que caímos em um viés de seleção. Ou seja, investigamos apenas ao nosso redor e presumimos que é assim em todos os lugares. No entanto, isso levanta uma questão óbvia. Em primeiro lugar, onde estamos situados dentro dessa ordem do universo? Por que todas essas muralhas e vazios estão tão distantes de nós? Será que somos parte de alguma estrutura? Ou será que o isolamento de Laniakea é uma anomalia peculiar no universo? Uma ilha flutuando no meio do vazio. Desde que se descobriu que o universo real é muito mais ordenado do que se imaginava anteriormente, o mistério da Laniakea remota tem atraído a atenção dos cientistas. E em 2013, pela primeira vez foi sugerido que nós poderíamos estar dentro de um enorme espaço cercado por um muro de galáxias, chamado vazio. Os vazios são provavelmente uma das entidades mais estranhas do universo. A primeira dessas estruturas cuja existência foi confirmada foi o CMB Cold Spot, também conhecido como supervazio de Eridanos. Trata-se de um enorme buraco com um diâmetro de 1,8 bilhões de anos-luz na estrutura do universo observável.
É tão fora do normal que alguns astrofísicos consideram que pode ser o resultado de uma colisão entre o nosso universo e outro. Imagine um espaço vazio e escuro que se estende por muitos parsecs. É tão vasto que não se vê uma única galáxia. Isso se deve ao fato de estar muito longe de todos vocês. Aterrorizante, não é? Mas nem todos os vazios são como o CMB Cold Spot. Em outros lugares pode haver aglomerados de galáxias que não pertencem às muralhas, como ilhas isoladas. Nossa Laniakea pode ser exatamente uma dessas ilhas, ou mais precisamente, um arquipélago. Como isso foi possível? É difícil responder essa pergunta. Isso porque ainda não sabemos como surgiram as maiores estruturas do universo. No entanto, acredita-se que após a ocorrência do Big Bang, o universo era muito mais homogêneo e preenchido uniformemente com matéria do que é hoje. Eventualmente, essa névoa começou a se dissipar. Mais precisamente, começou a se agrupar e formar nuvens individuais. Essas nuvens se atraíam e se juntavam para formar as futuras muralhas. No entanto, havia áreas onde faltava matéria suficiente para formar as muralhas. As nuvens também se formaram nesses locais, mas não puderam se agrupar em algo maior. Isso é o que aconteceu conosco. O enorme vazio onde flutua a Laniakea, o oceano do universo, foi nomeado vazio KBC, também conhecido como vazio local. Tem pelo menos 2 bilhões de anos-luz de diâmetro, maior que o CMB Cold Spot e qualquer outro vazio conhecido. Nós não podemos deixar de nos surpreender com o fato de que, apesar de termos investigado a estrutura do universo distante por anos, nunca pensamos que também poderíamos fazer parte de uma estrutura semelhante. Pesquisas adicionais revelaram que não apenas estamos dentro de um vazio, mas relativamente perto do seu centro, a algumas centenas de milhões de anos-luz. Essa é a razão pela qual, inicialmente, parecia não haver estruturas no espaço maiores do que os superaglomerados locais. Em outras palavras, estávamos no meio do vazio e não conseguíamos ver. Nossa vida calma e tranquila. Em outras palavras, podemos dizer que vivemos numa espécie de lugar remoto do universo. É como se fôssemos nativos vivendo numa ilha no meio do oceano, longe de qualquer continente. Mas se deixarmos de lado os problemas científicos, como o erro cometido em End of Greenness, será que essa situação é realmente tão ruim? Como abordado várias vezes aqui neste canal, para a sobrevivência da vida na Terra, é desejável estar longe de potenciais fontes de problemas. Por exemplo, podemos citar os grandes aglomerados de estrelas jovens que podem se tornar supernovas a qualquer momento. Ou seja, quanto menos estrelas ao nosso redor, melhor. Outro ponto importante é a estabilidade gravitacional. Isso é uma questão crucial tanto para os sistemas estelares quanto para a nossa galáxia inteira. Colisões entre ilhas de estrelas podem representar um grande perigo para sistemas planetários. O equilíbrio dos sistemas planetários é extremamente frágil e pode ser facilmente perturbado por estrelas ou outros corpos celestes intrusos. Por exemplo, no caso do Sistema Solar, uma mudança de apenas 1% nas órbitas dos planetas pode desestabilizar todo o sistema com consequências fatais. Felizmente, a Via Láctea é extremamente estável. Uma das razões é que a galáxia grande mais próxima, a galáxia de Andrômeda, está a mais de 2,5 milhões de anos-luz de distância. No entanto, dentro da muralha, as galáxias estão sentadas muito mais próximas umas das outras. Isso significa que as galáxias influenciam-se muito mais ativamente. Em primeiro lugar, se essas condições existissem, não saberíamos como o Sistema Solar poderia ter se formado, ou como a vida poderia ter existido na Terra por tanto tempo. Em outras palavras, foi justamente por estarmos isolados neste interior que conseguimos nos tornar uma espécie inteligente capaz de estudar o universo. Essas muralhas e filamentos distantes são todos lindos e grandiosos, mas é muito provável que não exista vida lá. Como disse o mestre da ficção científica Olaf Stapledon, um único ser humano vivo vale mais do que uma galáxia morta. Por outro lado, o fato de não haver vida significa que se chegarmos a essas galáxias, elas se tornarão nossas, da humanidade. Pensando assim, isso faz com que nos sintamos um pouco mais positivos, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até o final.
e nos vemos novamente em breve aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.